Olá, pessoal. Vamos nós para a nossa 11ª aula. Andamos bastante já até aqui, né? Muito conteúdo. Vocês têm conteúdo bastante interessante nesse momento. Até agora tem bastante conteúdo. O que a gente pôde ver aqui na 1, né? O pessoal conseguiu ir bem. Bom, que bom para todos nós, porque eu fico feliz com esses resultados. E nós temos mais algumas discussões. E hoje nós vamos trazer uma área bem específica, que é discutir o foco estratégico e o que ele pensa e como é elaborado. Ok? Então, eu vou compartilhar com vocês a tela para a gente começar essa aula de hoje. Tá? Peço que vocês acompanhem o material na rota, tá? Inclusive a planilha que vocês têm, a apostila que vocês têm lá. Acompanhe, não fique somente aqui, olha, a gente tem aqui essa parte da aula, né, propriamente as explicações, mas sigam também a apostila que tem lá. A gente está deixando parte a parte a apostila. Tem muita coisa interessante que vocês podem utilizar. Então, hoje a gente vai discutir sobre o escopo estratégico. Mas para a gente discutir sobre o escopo estratégico, a gente precisa entender o quê? Que uma organização, ela sempre nasce com um propósito. Não tem uma organização que nasça sem nenhum tipo de propósito. Ela tem um propósito. E o propósito dessa organização não é tão somente, vamos dizer, em pensar enquanto instituição privada, não é tão somente dar o lucro. Ela pensa em lucro a partir dos resultados que ela entrega para a sociedade, para os seus clientes, que seja conforto, seja lazer, seja alimentação, seja bens materiais e por aí vai. Tá? Mesmo que não seja claro esse propósito dela, mas existe. Ela pode não estar clara inicialmente, mas ele existe. Então, essa questão desse entendimento desse propósito, ele termina sendo essencial, tanto para quem está criando a instituição, no caso a organização, como também para quem está fazendo parte dela. Pois é a partir daí que você estabelece o planejamento estratégico. A gente discute só isso, né? Nossa disciplina é disso. Então, a partir desse propósito que foi estabelecido, mesmo que inconsciente, é que você começa a criar planejamento estratégico, ou seja, é a base para definir os objetivos e as metas, entendeu? Então, o escopo estratégico, ele simplesmente vai incluir as declarações imprescindíveis da instituição, que é a missão, visão e valores. E é sobre isso que a gente vai discutir hoje aqui. Então, essa missão, visão e valores, ela vai revelar os stakeholders, ou seja, todas aquelas pessoas que fazem parte direta ou indiretamente da instituição, da organização, qual que é a identidade e direção dessa instituição, da organização, do órgão, entendeu? Então, os gestores eles precisam o quê? Compreender que o escopo estratégico, pois ele é que indica a intenção estratégica, entendeu? Ele indica a intenção estratégica e o caminho que vai ser seguido. Mas isso tudinho sendo elaborado a partir do quê? Missão, visão e valores. Então, ele vai ser o primeiro passo para esse planejamento. Então, vamos começar a discutir um a um. Então, o escopo estratégico, de forma resumida, observa que é o processo de planejamento, né? Justamente o estratégico, onde ele busca definir os objetivos desejados, mapear o caminho a ser percorrido e conduzir todos os esforços para que a gestão da instituição tenha êxito, tenha sucesso. Por esse motivo que a gente traz aqui, missão, visão e valores. Isso é o escopo. Mas a missão? A missão é aquela declaração, a gente já discutiu bastante sobre isso. Vocês já, inclusive, fizeram avaliações sobre isso. A missão é a declaração concisa, por quê? Ela tem que ser bem fechada, bem trabalhada. Não pode ser aquela missão que você vai decorar quase que um livro para entender a missão, não. Ela tem que ser bem objetiva. E que ela vai definir o propósito fundamental dessa organização. Para que é que ela existe? Ela veio para esse mundo para fazer o quê? Entendeu? Então, ele vai incluir essa razão de existir, os principais objetivos e o público-alvo a quem que ela vai atender. Isso está escrito na missão. A gente vai trazer exemplo de missão, visão e valores, inclusive da própria Unitins, tá bom? Que é o que está valendo atualmente a partir do Plano de Desenvolvimento Institucional 2023 a 2027.
Bom, então o que acontece? A missão ela vai expressar a identidade da organização, ou seja, qual é o papel dela na sociedade, entendeu? E ela serve como um guia para todos que estiverem dentro da organização entendam para onde é que ela está indo, o que é que para o que é que ela existe, e quais são as. Quando eu vou tomar uma decisão estratégica, eu tenho que pensar nesses três elementos: missão, visão e valores. Ok? A missão, então, é essa declaração concisa. Ela diz o porquê é que aquela empresa existe. E a visão? A visão já é é a declaração que vai dizer a direção. Tá? A direção estratégica dela, a ambição futura dela. Por isso que a gente coloca esse mapa aí do lado. É como se ela fosse o X de um mapa. Ela dá o traçado todinho e ela define o seguinte: estamos em 2020 e poucos e até 2020 e tantos vamos querer estar aqui. Entendeu? Mas essa missão, essa visão dela tem que estar vinculada à visão. A visão não pode dizer uma coisa e a missão outra. Então, a visão tem que estar vinculada à missão, ok? Então, é a missão futura e ela orienta as ações, as metas da organização para poder alcançar. E o caminho tem que ser muito claro, muito bem estabelecido. Lembra que desde o início a gente vem discutindo que a questão da comunicação, aquele termo colocado em comum, que todos entendem o que está acontecendo e para onde que estamos indo, tem que ser claro e objetivo. Pois é por causa disso mesmo, porque se não ficar claro e objetivo, não adianta, você pode ter a melhor missão do mundo, a melhor visão do mundo e você não vai ter sucesso, porque as pessoas não estão sabendo para que a organização existe, missão, e para onde ela está aí, ou quais são os interesses, a missão dela futura, visão, entendeu? Então, nós temos agora a questão dos valores, que forma a tríade, tá? Eles são os princípios fundamentais da instituição. Você vê aqui do lado, tem empatia, respeito, honestidade, tolerância, lealdade, dignidade, são valores. E esse valor, ele está tanto intrínseco na instituição, quanto intrínseco nos seres humanos também. A questão da época, a questão do respeito, entendeu? Então, vamos lá. Ele guia o comportamento e a cultura organizacional. Eles são crenças que são compartilhadas entre todos os membros da instituição e que define o modo de como a instituição opera, incluindo a ética, responsabilidade, inovação e excelência. Então, ela vai servir de base para tomar decisões, assim como a visão e a missão. Ok? Veja bem, o Plano de Desenvolvimento Institucional da Unitins, que tem validade de 2023 até 2027, ela diz o seguinte, que a missão da Unitins é promover a formação integral e inovadora no ensino superior para contribuir com o desenvolvimento regional do Estado do Tocantins. Bom, é isso a missão da Unitins. A missão dela é formar integralmente e de maneira inovadora no ensino superior. Então, mas aí para quem? A formação para o cidadão, para vocês, ok? Mas qual é a visão? Consolidar-se até 2027 como uma instituição pública do Estado do Tocantins, promovendo o desenvolvimento regional por meio de práticas acadêmicas e tecnológicas inovadoras integradas às demandas da sociedade. Observa que o desenvolvimento regional está citado tanto na missão quanto na visão. Quando diz tecnologias inovadoras, também está discutindo aqui promover a formação integral inovadora no ensino, entendeu? E para atender as demandas da sociedade, é justamente para atender o desenvolvimento do Estado a partir também de inovação. Quais são os valores que a Unitins defende? Inclusão social, ética, transparência, comprometimento e engajamento com a sociedade, daí que está o atendimento, né? Responsabilidade socioambiental, respeito à diversidade, cordialidade no ambiente de trabalho e democracia participativa. Então, essa é a missão, a visão e os valores da Unitins, que está sendo defendido durante o período 2023 até 2027. Pode sofrer alguma alteração? Sim, claro que pode. Que o Plano de Desenvolvimento Institucional, o PDI, ele é o planejamento estratégico da Unitins.
durante esses 5 anos. Ele vai sofrer alteração com lógica e vai sofrer, na medida que a gente percebe que há necessidade de melhorias, porque nada é tão bom que não possa ser melhorado, então a gente vai ter que ir para cima dele, melhorar ainda mais. Mas, com certeza, muitas dessas melhorias são aplicadas no PDI a partir do que vocês, acadêmicos, falam, do que os docentes percebem, do que os técnicos administrativos percebem, e do que até a própria sociedade está discutindo. Porque o planejamento para 5 anos, na medida a gente vai melhorando, tentando alcançar mais essa missão de quê? De atender a sociedade tocantinense e auxiliar no desenvolvimento regional do Estado Tocantins. Ok? Então, nós temos a política organizacional, que é mais uma discussão do que trata do escopo estratégico, que é o conjunto das regras, as diretrizes, são, vamos ver o seguinte, aquela questão de regulamento, regimento, instrução normativa, toda essa parte que organiza a situação de uma forma que faz com que as outras 3 elementos sejam entendidos, a missão, a visão dos valores. Ela precisa promover a transparência, a eficiência nas operações, porque, ao final, o que é que a gente busca? A gente já discutiu isso várias vezes. Eficiência, eficácia, mais o que a gente busca é efetividade, que seria a somatória dos dois. Então, essa política organizacional, ela vai trazer todo esse arcabouço que trata da questão de regulamento, de normas internas, para que as pessoas sigam, todas saibam para onde seguir, como fazer, para o melhor atendimento possível. Então, a gente entende que o escopo estratégico, ele é o fundamento essencial da organização. E ele é considerado o primeiro passo para o planejamento estratégico. Então, é por aí que a gente tem que começar. A missão, a visão e os valores, elas são justamente as diretrizes que vão orientar todos esses esforços. Ok? Então, é fundamental difundir essas diretrizes para todos, como a gente sempre repete, para que todos saibam para onde, o que nós somos, enquanto organização, onde estamos e para onde queremos ir. E quais são os valores que a gente defende. Ok? Então, sendo assim, vocês percebem que esse escopo estratégico, ele vamos dizer, é o passo inicial para isso. Entendeu? Smart. E agora que você quer discutir isso, sim, porque a gente está fazendo uma crescente na disciplina. Como eu falei, a disciplina é grande, então a gente tem que fazer uma crescente de uma forma bem legal, para que vocês vão recebendo e absorvendo essas informações. Ok? Então, é para isso que a gente está aqui, justamente para defender essa ideia de que o planejamento estratégico não é só uma ferramenta, tão somente. Ele é vamos dizer, o zero da questão. É onde tudo começa realmente a acontecer, principalmente na questão da gestão. Ok? Bom, encontro vocês na próxima aula para a gente dar mais uma aprofundada em relação a tudo isso que a gente está discutindo. Segue lá a rota, tá? Tem mais material. Leia o material, veja os vídeos, são vídeos curtos que eu estou colocando, mas eles detalham de outra forma, falam de outra forma o que a gente está discutindo aqui na nossa disciplina, ok? Então, gente, aguardo vocês na próxima aula e fiquem todos na paz. Até mais.